Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal EngComp. Neste vídeo iremos contar um pouco da história da engenharia da computação. A história da engenharia da computação remonta ao surgimento dos primeiros computadores e à necessidade de projetar e desenvolver sistemas computacionais complexos. Aqui está uma breve visão geral dessa história. Antes do advento dos computadores eletrônicos, os seres humanos utilizavam métodos mecânicos e dispositivos como ábacos, régua de cálculo e máquinas de calcular para realizar cálculos e processamento de informações. No entanto, esses métodos eram limitados em termos de velocidade e capacidade de processamento. No século XIX, engenheiros como Charles Babbage e Ada Lovelace desenvolveram projetos conceituais de máquinas computacionais mecânicas, como a máquina analítica de Babbage. Embora esses projetos não tenham sido totalmente implementados na época, eles forneceram os fundamentos conceituais para o desenvolvimento posterior dos computadores. Durante as duas guerras mundiais, houve um impulso significativo no desenvolvimento de tecnologias computacionais para fins militares, incluindo a criação de máquinas criptográficas e calculadoras balísticas. Exemplos notáveis são a máquina Enigma utilizada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial e o Colossus, o primeiro computador eletrônico programável, desenvolvido no Reino Unido. A era dos computadores eletrônicos começou na década de 1940, com o desenvolvimento de máquinas como o ENIAC Electronic Numerical Integrator End Computer nos Estados Unidos. Esses computadores eletrônicos eram grandes, consumiam muita energia e eram programados usando fios e interruptores físicos. Nas décadas de 1950 e 1960, houve avanços significativos na miniaturização dos componentes eletrônicos. O desenvolvimento dos primeiros circuitos integrados permitiu que mais componentes eletrônicos fossem colocados em um único chip de silício, tornando os computadores menores, mais rápidos e mais eficientes em termos de energia. Nas décadas de 1970 e 1980, ocorreu a popularização dos computadores pessoais. Empresas como a Apple e a IBM lançaram computadores de mesa acessíveis ao público em geral. Essa popularização abriu caminho para a disseminação da engenharia da computação como uma disciplina importante. Desde então, a engenharia da computação tem experimentado avanços rápidos em várias áreas, incluindo redes de computadores, sistemas embarcados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, realidade virtual, segurança cibernética e computação em nuvem, entre outros. Na década de 1830, Charles Babbage projetou a máquina diferencial, uma máquina mecânica projetada para calcular tabelas matemáticas. Ada Lovelace, uma matemática britânica, trabalhou com Babbage e escreveu o que é considerado o primeiro programa de computador, tornando-se uma figura importante na história da computação. O ENIAC, Electronic Numerical Integrator End Computer, concluído em 1945, foi o primeiro computador eletrônico de grande escala e totalmente programável. Desenvolvido nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o ENIAC era usado para cálculos balísticos e científicos. Em 1947, os físicos John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley inventaram o transistor nos laboratórios da Bell Labs. Esse componente eletrônico revolucionou a computação, permitindo a construção de computadores menores, mais rápidos e mais confiáveis.
Lançado em 1964, o IBM 360 foi um dos primeiros sistemas de computadores de grande escala que se tornou amplamente utilizado. Ele estabeleceu um padrão de compatibilidade entre diferentes modelos, o que foi fundamental para a indústria de computadores. Em 1976, Steve Wozniak e Steve Jobs fundaram a Apple Computer, Inc. Eles lançaram o Apple I, um dos primeiros computadores pessoais a ser vendido como um kit. O sucesso do Apple I levou ao lançamento do Apple II, que se tornou um dos computadores pessoais mais populares dos anos 1970 e 1980. A ARPANE, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969, foi a precursora da Internet. Ela foi a primeira rede de computadores baseada em pacotes e estabeleceu os fundamentos da comunicação em rede que usamos hoje. Em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercialmente viável, o Intel 4004. Esse avanço permitiu a miniaturização dos computadores e impulsionou a revolução dos computadores pessoais. Em 1989, Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web, uma rede de informações que permitia a comunicação e o compartilhamento de recursos na internet. A web se tornou um dos principais impulsionadores do crescimento e da disseminação da computação. Esses são apenas alguns dos principais fatos na história da engenharia da computação, mas existem muitos outros avanços e marcos importantes que contribuíram para o desenvolvimento dessa trajetória de avanços tecnológicos. A engenharia da computação desempenha um papel crucial nos dias de hoje devido à crescente dependência da sociedade em tecnologia e sistemas computacionais. A disciplina abrange a concepção, desenvolvimento e implementação de hardware e software para diversos fins, desde dispositivos móveis até supercomputadores, abrangendo uma ampla gama de aplicações em todos os setores da economia. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Compartilhe, se inscrevam no canal. Abraços virtuais. E até a próxima!